turma! Aqui é o professor Diego, tá certo? Para mais uma aula de Educação Física aqui no melhor canal, hein? No canal do Prisma. Isso aí, pessoal! Na aula de Educação Física de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente vem estudando nessa unidade, tá bom? E qual assunto é esse? O conteúdo é de práticas corporais de aventura, tá certo? Mais especificamente para a turma de vocês, aventura urbana, tá certo? Que pode acontecer aí nos centros da cidade, tá bom? Na parte aí povoada, bem construída. E aí, na aula de hoje, a gente vai estar estudando, tá certo? Sobre o BMX, que é um esporte, tá certo? Que envolve questão de bicicletas e seus tipos, tá certo? De prática. No caso, o bicicross, representando aqui a parte de corrida, o racing, e o freestyle, representando mais a parte radical de manobras, tá bem? Então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o BMX e sobre como ele se caracteriza como um esporte, tá certo, de aventura na cidade, nos grandes centros, ok? Vamos lá, passa aí, produção. Começando com a parte de conceitos, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, tá certo? Então vamos lá. BMX são iniciais, tá certo, de Bicycle Motocross, tá certo? Sendo que a letra X, a letra final aqui dessa sigla, ela faz referência ao verbo cruzar, tá certo? No inglês, cross. Então aqui diz respeito ao quê? Isso aqui tem muito a ver com a inspiração e a criação desse esporte. Esse esporte, apesar de ser com bicicleta, ele foi inspirado no motocross, tá certo? Que é também um esporte aí de aventura, só que envolvendo motos, manobras e corrida, tá bem? E aí acrescentou o nome bicicleta e aí formando essa sigla, o BMX, tá bom? Vamos prosseguir aqui embaixo, ó, bicicross. Outro modo de se referir ao esporte BMX. Logo, quando se fala bicicross, está falando BMX. E quando a gente comenta algo sobre BMX, também estamos falando sobre bicicross, tá bom? É só um termo com o mesmo significado, tá certo? E esse termo, ele acaba enfatizando, tá certo? Através do próprio nome, a origem. Essa parte de cross aqui, o cruzar, tá bom? Que foi o que? Remetido do motocross. O esporte com motos que inspirou a criação desse esporte com bicicleta, o famoso BMX. Passa aí, produção. Pronto. Aqui a gente vai ver um pouco, entrar um pouco na questão de classificações. Então tem diferentes formas de BMX, de praticar BMX e de competir BMX. Tá bem? Aqui a gente vai começar com as duas principais divisões. Tem o racing, tá certo? Que em inglês significa corrida, tá certo? Utilizado como uma classificação de um dos tipos de BMX. Então, o racing é um dos tipos de BMX, tá certo? Ele possui diferentes modalidades, tá certo? Que possuem como objetivo vencer uma corrida radical. As modalidades do racing, tá certo? Elas têm o mesmo objetivo, como uma corrida qualquer. Ver quem chega primeiro, tá certo? Então você compete com vários outros ciclistas em ambientes, tá certo? Que geralmente são circulares, então são contados voltas, tá certo? E diferencia que alguns ambientes são em chão de terra, tá certo? Com vários tipos de obstáculos, já outros podem ter menos obstáculos, mais obstáculos, ou até mesmo substituindo a terra por algo semelhante, similar a um asfalto, tá bom? Mas a base deles são pistas de corrida de terra com obstáculos. Então, essas são as corridas de racing, que fazem parte do BMX. Tem também o conhecido como freestyle, tá certo? Que pode ser encontrado com as palavras separadas ou com as palavras juntas, tá bem? Então não estranhe se vê de maneira diferente. Em inglês, a tradução remete ao quê? Estilo livre. E assim como o termo ele tenta passar para vocês, diz respeito à liberdade de escolher o que fazer, como fazer, para alcançar o objetivo desse esporte. E qual é o objetivo do freestyle? Garantir a maior quantidade de pontos e ficar em primeiro lugar. E como é que você garante a maior quantidade de pontos?
realizando, tá certo? Uma sequência com várias manobras radicais. E quanto mais difícil for essas manobras, tá certo? De ser executada com perfeição, de sair tudo certinho, ou se tiver um perigo acrescentado a mais, então maior é a quantidade de pontos geralmente que você acaba ganhando, tá bem? Sabendo que quando você erra, você também perde pontos. Então vai muito da estratégia de cada participante. Se ele ousa muito, ou momentos que ele tem que fazer o básico e só em poucos momentos ele tem que ousar. Então vai da estratégia de cada competidor, tá certo? Essa questão de buscar pontuação, tá bom? Então, como aqui, ó, vocês podem estar vendo, possui também diferentes modalidades, tá bom? E a gente vai estar vendo quais modalidades são essas um pouquinho mais à frente, tá certo? E o objetivo, ó, ganhar a maior quantidade de pontos, realizando as manobras radicais mais difíceis. Coloquei o radical de novo aqui propositalmente, tá bom? Para ficar um pouco na mente de vocês. Passa aí, produção. Vamos lá. Então aqui é a questão de bikes, tá certo? Bikes é o termo utilizado para bicicletas, popularmente conhecido no mundo inteiro, tá bem? E quais são as características dessas bikes utilizadas nesse esporte conhecido como BMX? Eu vou falar para vocês, ok? Então são bicicletas caracterizadas como leves, tá certo? Não são pesadas, são menores do que bicicletas bicicletas para adulto, tá bom? E o tamanho da roda, do aro, tá certo? É o aro 20. Essas bicicletas, são resistentes, tá bom? E quando você vai utilizar para praticar o BMX como corrida, tá certo? Naquelas pistas de terra com obstáculo, elas só podem ter apenas um freio, beleza? Além disso, são bicicletas de marcha única, tem apenas uma marcha. Então é diferente daquelas outras bicicletas, onde tem 18 marchas, 20 marchas. Aqui não. Aqui é simplesmente, ó, a parte da coroa e a parte da catraca que fica aqui, ó, perto do pneu traseiro. Uma corrente entre uma e a outra e pronto, é uma marcha só. Tá bem? É desse jeito aqui que são as bicicletas apropriadas para a prática do BMX. Passa aí, produção. Pronto, aqui a gente vai conhecer um pouquinho, tá bom? Mais a fundo a questão do BMX, tá certo? Racing, ou seja, a corrida de bicicleta com pistas de terra e obstáculos. É um esporte de corrida com bicicleta e geralmente com 8 competidores concorrendo. Então, na mesma hora tem 8 pessoas correndo, tá certo? Então tem que ter um pouco de cuidado para você acabar não derrubando, não colidindo com outros participantes. Senão a bicicleta pode bater na outra e causar acidentes graves, tá bom? Então, ó, as pistas são de terra, feitas, tá certo? Com pequenas montanhas, lombadas, rampas, morros, curvas acentuadas, difíceis, hein? Valetas, ondulações e toda recapeada de lama, tá certo? Nem sempre precisamente vai ser lama, às vezes pode ser apenas terra, tá certo? Ou um pouco de areia também. Vamos lá, 300 a 400 metros de extensão em média, tá bom? Então geralmente quase todas as pistas têm essa metragem aqui de extensão. As provas, tá certo? Elas têm uma média de, em cada curva, ou seja, em cada volta, gastar cerca de 40 a 75 segundos. Então é uma média, tá bom, de quantos segundos são gastos geralmente para você concluir uma volta na pista, tá certo? Os ciclistas, para vencer estes obstáculos, além de agilidade e rapidez, eles devem dominar técnicas, tá certo, de manobras radicais. Para que, professor? Se é só corrida, para que fazer manobra? Porque como tem um obstáculo, se ele não utilizar dessas manobras, aqueles obstáculos podem acabar derrubando ele, ou ele pode acabar colidindo com outros participantes. E para que isso não aconteça, ele se apropria de manobras radicais, tá bom? Para evitar esses tipos de acidentes, de colisões. Então é por isso que mesmo o objetivo aqui sendo quem chega primeiro, sendo a corrida, eles precisam sim conhecer algumas manobras e utilizá-las, tá bom? Vamos lá, pode passar a produção. Aqui, ó,
tem ilustrações para vocês poderem ver a quantidade de competidores, tá certo? Que disputam ao mesmo tempo, na mesma pista, e geralmente como é que acontece, tá bom? Então, ó, tem vários tipos de montanhas, tem rampa, tá certo? Tem lombadas, tem vários tipos, ó, de obstáculos que simulam obstáculos naturais, tá certo? E durante esse percurso tem que fazer com o máximo de velocidade, tá bom? E evitando cair ou machucar outros participantes. Não é proibida a realização de manobras, só que você não pode fazer uma manobra que prejudique outro competidor. Digamos que você vai fazer uma manobra e acaba prejudicando um competidor aqui. Então você pode perder pontos ou ser até desclassificado, tá bem? Então é uma das regras aí inclusas no esporte BMX Racing ou BMX de corrida, tá bom? Bicicross. Passa aí, produção. Ah, tinha gente aí que tava querendo, né? Tava esperando para falar do freestyle. A gente vai falar agora. Então, fica esperto, tá bom? Ó, características do freestyle, BMX freestyle. Vence quem ganha mais pontos, realizando uma melhor sequência de manobras durante as provas, tá bem? Então, basicamente é isso. É você fazer uma sequência que tenha manobras que garantam uma boa quantidade de pontos e que você realize com o mínimo de erros possíveis, para acabar não perdendo pontos também. Então é aquele equilíbrio. Eu posso ousar e tentar ganhar muitos pontos, eu posso ousar, acabar errando e perder muitos pontos. Então é uma balança, tá certo? Então geralmente cada competidor tem a sua estratégia, tem uns que ousam do início ao final, tem uns que começam tranquilo, fazendo o básico, garantindo os pontos, para depois arriscar e ousar bastante. Tem uns que ousam no início e no final, eles começam a fazer manobras mais tranquilas, para tentar evitar erros. Então, isso aqui é estratégia, hein? Aquela parte de estudo esportivo que a gente faz, entra aqui. Quanto mais difíceis e radicais, maior a pontuação. Olha aí. Possui 5 diferentes modalidades, onde o que difere um estilo do outro é o quê? É o local onde é praticado e a forma como são feitas as manobras. Então, o local e as formas que são feitas as manobras dão origem a cada um dos 5 tipos, tá certo? De práticas do freestyle, do BMX freestyle. E a gente vai ver essas 5 modalidades, tá certo? Então, te aperreia não, vamos devagarzinho, conhecendo. Tiver qualquer tipo de dúvida, põe aí nos comentários, tá certo? Ou manda pro e-mail do professor, que eu tento te explicar de outra maneira para que você possa entender, ok? Vamos lá, produção, por favor. Vamos lá. Os nomes, como vocês podem perceber, a maioria, tá certo, são em inglês, porque é um esporte que ele surgiu nos Estados Unidos da América, tá bom? Mais precisamente, Califórnia, tá certo? E aí a gente vai ver o Dirt Jump, o Vertical, Street, Mini Ramp e o Flatland. São os 5 tipos, tá certo? Do BMX Freestyle. Pode passar, produção. Vamos conhecer um pouquinho de cada um. Dirt Jump, praticado em rampas de terra. Então aqui, ó, já fique esperto. Rampas de terra, o local onde é praticado, tá bem? Alturas e distâncias variadas, tá certo? Podem ser rampas únicas, dobles, vem do termo de 2, tá certo? Duplas, ou sequenciais, uma depois da outra, tá bem? Chamadas de trails, ou até rampas de madeira, tipo mesa, tá certo? Então, tem tudo esse tipo aqui de rampa pode estar presente no Dirt Jump. Então, se você viu um ambiente com rampas de terra, com esse tipo de variedade, tá certo? Onde são praticadas manobras com as mais diferentes distâncias, tá certo? E alturas, então, qual tipo de BMX Freestyle é aquele? O Dirt Jump, tá bem? Vamos ver agora uma imagem. Passa aí, produção, por favor. Beleza! Então aqui, ó, rampa de terra, tá certo?
uma após a outra, então a gente pode chamar de sequencial, tá bem? E aí, ó, realizando a manobra radical lá em cima. A gente vai conhecer essas manobras radicais quando você se distancia bastante do final da rampa, do topo da rampa, como aéreos. Então, é uma manobra aérea, beleza? Espero que todos estejam curtindo, que estejam gostando. Passa aí, produção. Vamos lá, vamos pro próximo. O próximo a gente pode achar, tá certo, falando sobre ele como vert, ou trazendo para o português vertical, tá bem? Se trata de quê? Ele é executado em uma rampa em formato de U, bem semelhante com aquela rampa que a gente viu anteriormente. Só que a rampa no vertical ela não é de terra, tá certo? E ela não pode ser sequencial, tipo aquela, uma e logo colado com ela já tem outra. É apenas uma rampa única no formato da letra U, tá bom? Então, ó, esse formato aqui. Então, isso aqui é uma rampa onde é praticado o BMX Freestyle vertical. A rampa, ela é chamada de half pipe, tá certo? Manobras nas laterais, ou seja, lá no começo da letra U e no final da letra U. Geralmente é lá onde acontecem as manobras, tá certo? Podendo também essas manobras, tá certo? Nas bordas da pista, elas acontecerem fora dessas bordas, ou seja, no ar, como vocês viram na imagem anterior, o praticante, o ciclista estava fazendo manobra lá no ar. Então, são chamados de aéreos, como eu adiantei para vocês, tá bom? Os atletas, eles buscam executar manobras de alto grau de dificuldade, o mais alto possível nos dois lados da rampa. Então, não é apenas fazer uma manobra difícil, mas buscar fazer aquela manobra difícil no mais alto que você conseguir alcançar, no impulso que a rampa e o seu pedal pode te proporcionar, tá certo? Então, desse jeito você consegue a manobra com o maior grau de pontuação, você ganha mais pontos. Então, não é só fazer uma manobra radical, perigosa, difícil, tem que fazer ela no pico, na parte mais alta que você consegue alcançar, tá bem? Pode passar a produção. Agora a gente vai ver, ó, na imagem, na prática. Então, ó, a rampa em formato de U, letra U, como eu falei para vocês, e o participante, ó, mandando uma manobra o quê? Aérea, tá certo? Lá em cima, ó, não tem nada, no ar. E ele realizando aí movimentos com a bicicleta, tá bem? Pode passar a produção. Vamos pro próximo, tá bom? No próximo, ó, a gente vai ver agora sobre o street, tá bom? Um dos mais populares e conhecidos aqui no Brasil. Já eu passo para vocês aí quais são os mais praticados, os mais conhecidos aqui no Brasil, tá bem? O nome street, tá certo? Como alguns que já estudam aí o inglês, tá certo? Podem já saber, significa rua. Então, ele é praticado nas ruas. Ou também, tá certo? Em pistas, em praças, pistas, tá certo? Que simulem o ambiente de rua. Ou seja, o que é que tem na rua? Na rua tem escada, tem degrau, tem corrimão, tem rampa, tem bancos. Então, você pode praticar o street em uma pista, contando que ela tenha essas estruturas que vocês encontram nas ruas. Então, isso aqui é o BMX Freestyle de rua, o famoso street, tá bom? Passa aí, produção, para o pessoal ver. Aqui, ó, manobras utilizadas, ó, em corrimão, tá certo? De rampas, em degraus, ó, tá certo? Possíveis escadas. Então, isso aqui é o BMX de rua, o BMX que você pode estar andando em uma praça, você vê algumas pessoas com bicicletas pequenas, bicicletas reforçadas, realizando manobras, tá certo? Utilizando os lugares os lugares públicos geralmente, tá certo? Pode passar a produção. Vamos lá. Mini ramp, tá bom? O penúltimo aí tipo do BMX Freestyle. Quais são as características do mini ramp? Como o nome mini ele já sugere, as pistas, tá certo? Elas têm, no caso, uma altura, um tamanho e uma altura menor, tá bom? Do que na rampa vertical, tá certo? As manobras podem acontecer nas bordas, tá bom?
associadas a manobras de saltos e aéreos. Então não são manobras apenas na borda da pista, tá certo? Da letra U reduzida, que a gente pode dizer mini, menor. Elas também podem ser realizadas com uma certa altura, chegando até ser considerados os manobras aéreas ou aéreos, ok? Geralmente em rampas de madeira. Então, ó, o tipo da rampa ele já pode dar uma pista para você saber se é uma mini ramp, tá certo? Se é um vertical, tá bom? Ou se é qualquer outro tipo, tá certo? Vamos lá. Usam manobras do dirt, tá certo? Dirt jump, que é aquele que a pista não é de madeira, mas sim de terra. Do flatland, que a gente vai ver mais à frente. E do street, que é BMX freestyle de rua. Com um grau técnico que aumenta com as manobras mais ousadas. Muitas vezes são adaptados obstáculos no mini ramp. Então, além de ser aquela letra U menorzinha, reduzida, pode ser colocado, tá bom, alguns obstáculos nela para aumentar a dificuldade na realização de manobras, deixar ainda mais radical, mesmo com o tamanho reduzido, tá certo? Passa aí, produção, para o pessoal ver na prática. Então, ó, aqui tem o mini ramp, percebam a letra U, só que foi acrescentado, ó, alguns obstáculos. Então, esses obstáculos aqui, eles podem ser utilizados em pistas de mini ramp. São pistas de madeira. Não esqueça não, hein? Madeira. Vamos agora para o último. Vamos lá, passa aí para o flatland. Então, ó, a apresentação do flatland ela acontece no solo. Não tem pista, não tem acessório, não tem degrau, não tem corrimão, não tem nada. No flatland é só você, a bicicleta e o chão. É desse jeito aí que acontece as disputas e competições no flatland, tá bom? Então, ó, sem rampas, sem pulos, tá bom? Considerado mais livre dos estilos, tá bom? Por quê? Porque cada piloto ele faz a sua sessão buscando dificuldade e equilíbrio, tá certo? Aliados à criatividade. Então a criatividade, gente, é algo que você pode desenvolver, criar algo que nunca foi pensado, que nunca foi criado. E aí você tem essa liberdade do inusitável, tá certo? De você trazer o novo, de você surpreender. Então, com poucos meios, já que é apenas você, sua bicicleta e o chão. Então aí eles se superam, tá bom? Para demonstrar o máximo de habilidade em domínio sobre a bicicleta, equilíbrio e força. Vamos ver agora uma imagem? Vamos lá, passa aí, produção. Então, ó, como vocês podem ver, apenas um pneu no chão, girando o quadro da bicicleta. Às vezes eles tiram as mãos, ficam sem as mãos, tá certo? Segurando a bike. Então são manobras muito radicais, tá bom? Sem auxílio de nenhum tipo de rampa, objeto, obstáculo, tá bom? É pura criatividade, treinamento, coordenação e força. E agora, o que eu tenho para dizer para vocês? Que é legal, é divertido, no vocabulário de vocês pode ser da hora, mas que para a pessoa chegar a um determinado nível, tá bom? De técnica, de aprendizado, de manobras, a pessoa tem que começar devagarzinho, tomando o máximo de cuidados possível, pois machuca bastante as quedas, tá bom? Então buscar utilizar equipamentos de segurança sempre, capacetes, joelheiras, cotoveleiras, para em caso de queda, de acidente, tá bom? Você não ter um machucado grave, uma lesão grave, tá bem? E sempre começar com calma, procurando ajuda de profissional, escolinha, começa devagarzinho e aos poucos você vai se tornando tão radical como as imagens que a gente viu aqui, tá certo? Espero que todos tenham curtido, tenham gostado e até o nosso próximo encontro, tá bem? Qualquer dúvida que tiver, pode deixar nos comentários, como disse, mandar lá para o e-mail e a gente vai chegar junto e tentar ajudar a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.